eu falei já que concordo com essa decisão, para mim isso estaria resolvido. Eu gostaria que essa sessão de hoje não ocorresse, pelo menos não na matéria que se propõe, né? A chance de a gente ter um desastre hoje é imensa. Eu não entendo a necessidade dessa tal modulação. Vamos lembrar, Barão, Carla, Felipe, que o julgamento é de um habeas corpus, um fato concreto, não gera efeito vinculante. No máximo, e é disso que se trata, uma repercussão geral, uma recomendação. Por que, então, entrar nisso, né? Efeito vinculante, para quem não sabe, é aquele que obriga toda a cadeia do judiciário a cumprir a decisão. O que se decidirá hoje não impõe uma regra, fica, portanto, no campo da sugestão. Então, por que o ministro Dias Toffoli, presidente da Corte, decidiu propor essa modulação? E a gente tem que falar francamente, por medo, por covardia, tudo em função da fulanização, tudo em função do Lula, do medo da reação popular em caso de a decisão beneficiar ou puder beneficiar o Lula. Não tem outro motivo. A gente não pode se esquecer do passado do Dias Toffoli, que é o regente dessa modulação, outrora advogado do PT, uma ligação da qual ele quer se afastar. Quer, portanto, modular para poupar o tribunal das críticas de trabalhar pela impunidade, Barão. E é sempre assim. Nós temos falado disso aqui diariamente, mas, por outro lado, fazendo isso, ele não percebe que fulaniza, politiza e expõe ainda mais o próprio tribunal. Vou repetir aqui, não é previsão, pelo amor de Deus, que a chance de desastre é imensa. E eu tenho dúvida mesmo sobre se esse julgamento, considerando a discussão que está contratada, termina hoje. Vejam que os ministros ainda terão de decidir em plenário sobre a quantidade de votos necessária, vão ter que formalizar isso para a definição de um alcance da decisão, se são 8 votos, se são 6 votos. O ministro Celso de Mello, decano, fala em 8. Olha a chance de bateção de cabeça, olha a chance do Supremo Tribunal Brasileiro, que é a casa guardiã da Constituição Federal, mostrar para a sociedade que está beligerante como nunca antes, que é incapaz de consenso. O Supremo Tribunal Federal está acossado, claramente acossado pela Lava Jato, e a sua resposta é se proteger fugindo do Lula. Vamos lembrar, Barão, da questão da possibilidade de cumprimento de pena após condenação em segunda instância. É outra matéria da qual o Supremo corre. Corre por medo de apanhar da sociedade nas ruas e costura para o futuro uma solução que fuja do Lula. Tem 2 ações declaratórias de constitucionalidade no tribunal, relatadas pelo ministro Marco Aurélio. Elas resolvem o problema, seja qual for a solução, porque elas aí sim geram um efeito vinculante. É muito simples. A Constituição diz uma coisa: vamos estudar, vamos decidir. O sujeito foi condenado em segunda instância, cumpre prisão ou não? Decida-se. Mas o que costura o Dias Toffoli, Barão, para fugir do Lula? Uma solução intermediária, como agora, nesse caso. Qual é a solução intermediária? Passa a cumprir a pena com efeito vinculante, segundo o Supremo Tribunal, aquele que for condenado em terceira instância. Isso porque o Lula já teve a sua condenação ratificada pelo STJ, pela terceira instância, portanto, ficaria livre do alcance de uma decisão. Vejam que porcaria, que covardia, que medo. Um tribunal, uma corte constitucional que se orienta em função de um fulano. Nesse caso de hoje, a modulação que se costura é para fugir do Lula de novo. Então, tá lá. Tem 2 réus. Um deles é delator. Naturalmente, o réu delatado, ele é acusado pelo outro réu. É claro que ele tem que falar por último. Isso é uma obviedade. Mas o que o Dias Toffoli costura? Que essa decisão só se aplique para aqueles que reclamaram disso no momento das alegações finais. Lula, a defesa do Lula não reclamou, portanto o Lula não seria beneficiado. Eu não estou nem dizendo se está certo ou se está errado. Eu estou dizendo que essa decisão vai sendo tocada de maneira mais uma vez fulanizada, de maneira mais uma vez relativa à figura. Chega-se a bom lugar assim, Barão? Eu te pergunto, tem como a gente chegar a bom lugar? Não tem como chegar a bom lugar, pelo contrário, né? Tanto a decisão de hoje como a decisão que deve ser realizada ainda nesse mês, essa história da segunda instância, né, leva a crer que teremos aí, se de fato os ministros levarem adiante, um acordão que só vai interessar
para os poderosos, para quem tem condição de ter bons advogados, né? Enfim, e aí a Lava Jato é jogada no lixo de forma definitiva. Fala, Andreasa. E tenho mais uma coisa para completar. Além de tudo isso, o grande risco é a gente ter uma outra briga hoje no tribunal. Mais um espetáculo de beligerância. Por exemplo, entre Gilmar Mendes e Roberto Barroso. Sim. O Gilmar Mendes orienta o seu voto não com base jurídica, mas para que os juízes honrem as suas calças, né, que é uma vergonha que um juiz fale isso no tribunal, e a decisão seria uma espécie de corretivo aos procuradores da Lava Jato. E de outro lado, o ministro Roberto Barroso, querendo que a decisão valha a partir de agora, olhando para frente, o que também me parece uma aberração, para preservar a Lava Jato, mesmo dos seus erros e dos seus excessos, considerando que quem não vota com ele está contra o combate à corrupção, o que não é verdade. Então, promete-se uma tarde de emoções e de muita tristeza para a ideia de Corte Constitucional no Brasil.